Bom, gente, agora eu vou falar sobre uma outra experiência que eu tive também durante a noite, né? Eu sonhei, né, que um anjo veio até mim, me levou, né, me chamou e eu me levantei e ele pegou na minha mão e para ele me levou pro universo. Nós saímos do planeta Terra e nós chegamos no eu acho que era o universo mesmo, porque era escuro assim, eu conseguia ver estrelas e planetas de lá com ele. E neste momento eu também voava, eu voava e ele voava na minha frente e ele tinha asas. E este anjo, ele estava vestido como se fosse com uma armadura, como se ele fosse um anjo de guerra, um anjo guerreiro, né? Ele estava vestido com uma armadura. Abaixo daquela roupa branca, ele tinha uma armadura toda de ouro que cobria aqui o peito dele, que cobria uma parte aqui das pernas. E ele tinha também como se fosse aquelas capacete como de guerreiros antigamente romanos, né? Ele tinha aqui também na cabeça um capacete de ouro. E ele tinha uma grande arma, que eu não sei dizer que arma é aquela, eu sei que a arma pegava das mãos dele até as pernas. E como ele era muito alto, então a arma também era muito grande. E ele falou comigo, vamos andar sobre os quadrantes. Eu quero te mostrar o que há. E aí eu fui atrás dele, voando. Eu voava também, mas eu acho que eu voava, eu não via asas em mim, eu voava atrás dele. Ele foi na minha frente e eu atrás. E nós passamos pelo primeiro quadrante da Terra. E depois nós passamos pelo segundo quadrante da Terra. E ele falou: o primeiro e o segundo quadrante já está feito. Agora nós vamos para o terceiro quadrante. E aí ele estava voando, né? E aí ele ficou de pé sobre o terceiro quadrante. Aí ele se colocou de pé com aquela arma sobre o terceiro quadrante e falou que ainda havia muita batalha no terceiro e no quarto quadrante. O quarto quadrante seria o último, que me deu a entender, da Terra. E ele parou ali sobre o terceiro quadrante e eu fiquei, né, assim, a uma distância de 3 metros, acho, dele, olhando ele fazer aquilo, ele ficar em pé sobre o quadrante, olhando para o planeta Terra e com aquela grande arma que ele tinha. E eu senti que ele era um anjo de guerra, um anjo guerreiro. E não foi só a primeira vez que eu vi esse anjo, né? E neste momento que eu vi isso, né, que eu entendi isso sobre a guerra dos quadrantes, que estava vendo nos quadrantes, né, e que ele também falava comigo em pensamento que é uma guerra contra os seres malignos que há entre, entre a terra e o céu. Não só com os seres malignos que estão na terra, os quadrantes incluem também potestades. Esses anjos, eles estão em guerra por nós. Existe uma guerra que a gente não enxerga, e é muito grande, que está acontecendo sobre as nossas cabeças. E é isso que o anjo me mostrou. E, e ele estava se preparando para o que iria começar a acontecer no terceiro quadrante. E aí, o quarto quadrante seria as últimas coisas, os últimos acontecimentos da Terra. Então, eu tive um sonho com esse anjo também, do quadrante. Eu sei que é o mesmo, porque é a mesma roupa. E ele era muito grande e ele estava andando sobre a terra. Na minha cidade, eu vi esse anjo passando. À noite, ele estava com uma roupa de guerreiro, igualzinho, era ele mesmo. E ele era gigante, ele era maior que o prédio que tem aqui em Jataí. Esses prédios de apartamento. Santa Bárbara, ele era maior que os prédios e ele passava olhando para todos os lados e ele tinha uma grande arma. Então, eu acredito que era esse anjo guerreiro. Quando a minha neném nasceu, ela sempre,
não tem ninguém aqui em casa que chama Miguel e nenhum coleguinha que ela brinca, eu conheço. Ela tem um priminho que ela quase não vê, né, assim, que se chama Miguel, mas ela não tem contato com ele. E então, assim, não pode ser ele, porque assim, desde pequenininha mesmo, quando ela começou a aprender a conversar, ela nem conhecia o Miguel ainda. Ela sempre olhava para cima e falava Miguel, Miguel. E eu pensava, meu Deus, mas Miguel, como assim? Não tem ninguém aqui que chama Miguel. E ela falava, mamãe, ali o Miguel. E até hoje ela ainda fala Miguel, né? E a gente sempre pensa, quem é o Miguel? E a gente pergunta para ela, cadê ele? Ela fala, tá ali. E a gente não vê. E às vezes eu acho que esse grande anjo guerreiro que eu vejo em meus sonhos, né? Eu, eu tive também a presença do anjo na minha vida quando eu tive 10 anos. Esse anjo apareceu para mim. E só que como faz muito tempo eu era criança, eu não consigo me lembrar se a roupa era a mesma, mas eu sei que era uma roupa muito parecida, né? Que por baixo era muito branca e ele tinha umas armaduras e também tinha um brilho azulado. Esse dos meus sonhos quando eu era criança, os cabelos eram brancos. E esse anjo que eu vi no meu sonho, ele também tinha os cabelos compridos e brancos. E o anjo que eu também vi andando na cidade, também. Às vezes eu penso que pode ser o mesmo anjo, mas eu não sei se é o mesmo anjo. Esse anjo que me carregou quando eu tinha 10 anos, que eu imaginei que eu morreria, mas ele me trouxe de volta. Eu imagino que é o mesmo anjo que eu vi caminhando na cidade e é o mesmo anjo que me levou até os 4 quadrantes da terra. E me falou isso, que agora ele estaria em pé sobre o 3º quadrante e as coisas aconteceriam e o 4º quadrante seria as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Todos esses acontecimentos, todos os meus sonhos são ligados com os acontecimentos da volta de Jesus. Que Jesus falou para mim que ele começaria a me mostrar os acontecimentos da sua volta e que era para eu abrir minha boca e falar. E é isso que eu tô fazendo, gente. E aí um dia eu vendo um vídeo, acho que chama Oração Ilustrada. E essa pessoa que faz esse canal Orações Ilustradas, ele pega a Bíblia e ele ilustra aquela história bíblica ali, não mudando a Bíblia. E aí ele fala coisas que eu nunca vi falar. Eu pesquisei tanto quando eu sonhei se na Bíblia falava sobre os quadrantes. E eu não encontrei nada. Eu coloquei no Google, eu não encontrava nada. E aí eu fui assistir Oração Ilustrada. E aí ele fala sobre os anjos que estão sobre a terra, sobre os 4 quadrantes da terra, né? E fala também que esses anjos são os responsáveis por selar, né, os 144 mil selados, né? E aí nessa parte da oração ilustrada ele fala de uma passagem que se encontra em Jeremias, capítulo 49, verso 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 quadrantes do céu, e espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer Elão e diante ele os inimigos diante de que procuram a sua morte, e farei vir sobre os elamitas o mal. Brasume a minha ira, diz o Senhor, e enviareis após eles a espada, até que venha a consumi-los. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Tá, aqui está falando de Elão e fala sobre os 4 quadrantes da terra, né? Que o Senhor enviaria sobre Elão os 4 ventos dos 4 quadrantes da terra. E lá em Apocalipse 7, né, fala algo muito parecido, né? Eu achei assim incrível, eu achei que o Senhor realmente falou comigo através dessa oração ilustrada, porque eu estava procurando em tudo quanto é lugar. Eu conversei com pastores, estudiosos, eu conversei, eu pesquisei e ninguém sabia falar nada sobre quadrante em coisas de matemática, né, assim, mas não a ver com anjos, né? Ninguém sabia dizer nada que tinha a ver com anjos.
né? Então, Deus usa a palavra quadrante e os quatro ventos da terra, né? Em Jeremias, né? Capítulo, né? Que eu estava falando, quem quiser olhar, em Jeremias 49, versículo 36. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro quadrantes da terra. Então, Deus usou os quatro ventos, quatro quadrantes, exatamente quatro. No meu sonho era exatamente quatro. Isso que eu fiquei muito abismada, porque no meu sonho a gente passou pelo primeiro quadrante, segundo, e o anjo se posicionou sobre o terceiro e falou para mim que o último era o quarto quadrante. Eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Inclusive, eu acho que muitos estudiosos da Bíblia, não sei se prestou atenção nessa passagem, porque ninguém aqui, pelo menos que eu conversei, soube me falar sobre isso. Até que eu assisti a oração ilustrada e ele falou sobre isso. E eu fiquei, assim, pasma, né? É confirmação, né? Deus me confirma o tempo inteiro de que os meus sonhos não são sonhos, são proféticos. E o Senhor está falando conosco. Agora eu penso assim, por que eu tenho tão pouco alcance? Mas eu agradeço muito, muito, muito aos canais que puderem postar esse vídeo. Porque é Deus falando, não sou eu, não sou eu. E eu não sou ninguém. Ah, querem saber quem eu sou? Não sou ninguém, gente. Eu só sou boca do Senhor na terra, sou só a boca que Ele quer que eu fale, porque talvez não precisa ser para muitos, mas existem pessoas que é da vontade dEle, que Ele quer que chegue esse vídeo. Talvez não é para milhões, vai ser para 10, para 20, mas o Senhor quer que essa pessoa que esteja ouvindo o vídeo agora é para você. É para você, Ele sabe. Eu não sei para quem, não sei quem vai ouvir. Mas o Senhor quer que eu fale, Ele sabe quem vai ouvir. Entendeu? Essa pessoa precisa ouvir. Então, no capítulo 7, né, da oração ilustrada, né, ele fala, né, sobre Jeremias 49, verso 36, dos 7 ventos, dos 7 quadrantes da terra, né, que tem a ver com a ira de Deus. E aí, né, quando falando os 144 mil selados de Israel, né? Depois disso, vi 4 anjos de pé. Agora pense, no meu sonho, ele ficou de pé sobre o terceiro quadrante, que ele estava voando. Até então, a posição era meio que deitada, né? No voar. Mas quando ele se posicionou sobre o terceiro quadrante, ele se pôs de pé, como um soldado, sabe? E com uma grande arma, no meu sonho. E aqui fala, depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, ó. Os 4 ventos que foi falado em Jeremias, é falado aqui também em Apocalipse 7, né? Segurando, né, que esses anjos estão segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo um selo do Deus vivo, e clamou um grande voz aos 4 anjos, que aqueles quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos a fronte dos servos do Deus. Então vi um número que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. Então esses anjos que estão segurando os 4 ventos, que estão sobre os 4 quadrantes com as suas armas em posição, eles são os anjos responsáveis por nos selar. Pelos selados. Os selados, ao meu estudo, ao meu ver, ao que Deus fala comigo, não são apenas o povo judeu. É todo aquele escolhido pelo Senhor. O Senhor tem seus escolhidos. Todos aqueles que estão abrindo a sua boca para proclamar o nome de Cristo, aquele que foi chamado e está cumprindo o seu chamado, eles irão receber o selo do Senhor, porque o Senhor sabe quem são os seus escolhidos. Os escolhidos serão selados, e ao meu estudo e ao meu ver com o meu Deus, os selados não irão passar pela tribulação. Estes, como eu falei num vídeo passado, há uma grande porta em algum lugar, num monte, que está sobre as nuvens, que o Senhor irá levar esses selados, e eles não passarão pela grande tribulação.
É o que o Espírito de Deus fala comigo sobre isso. Eu não faço estudos, eu não repito o que ninguém diz, tudo que eu falo, eu só falo sobre o que o Espírito fala comigo. Então, tudo é do meu coração mesmo, e do que o Senhor me mostra na Bíblia, né? E é o que eu creio. Eu falo que não adianta ninguém me falar, quiser vir argumentar, porque eu somente creio na voz dele, só na voz do que fala comigo. Então, o monte foi me mostrado. Eu creio que os selados estarão lá. O Ser Azul me falou que os primeiros a verem Jesus estarão naquele monte, né? E os anjos estão segurando os 4 ventos para que não causem mal a esses escolhidos. Porque enquanto esses escolhidos estiverem na terra, os anjos estarão segurando os ventos nesses 4 quadrantes. E o sonho do quadrante, desse anjo que me levou sobre os quadrantes, foi agora, 2 meses atrás. Foi bem recente. Então, gente, se preparem para grandes coisas que virão. Eu desejo sim, do fundo do meu coração, e me sinto uma selada. E desejo continuar sendo merecedor até o final, porque a gente tem que cuidar muito pra gente ser merecedor. E, para quem não viu um outro vídeo meu passado, eu tive ainda outro sonho, que eu sonhei com 2 anjos, com grandes asas, só que eles estavam sobre a sombra da noite, e eles me selaram com a tatuagem de estrela. Essa tatuagem não veio na minha testa, ela veio na minha coxa. Eles me selaram e eu fiquei tatuada. Quando eu olhei para eles em pensamentos, eles me disseram que aquela era a marca que eles estavam colocando em mim. E eu havia recebido essa marca e era marcada por 2 desses anjos, 2 grandes anjos. E lendo também a Bíblia, quando Abraão fez a promessa dele com Deus, Deus falou para que ele colocasse a mão sobre a coxa dele. É estranho, mas Deus falou que colocasse a mão sobre a coxa. E ele fez uma promessa de Deus, colocando a mão sobre a coxa. E eu recebi as estrelas exatamente no mesmo local que Deus falou para Abraão que colocasse a mão sobre a coxa. As minhas estrelas vieram bem nesse local e fizeram uma marca. Então, alguma das minhas experiências, e eu desejo que edifique muito a vida de vocês. Fique com Deus.